Continuando um pouquinho, Anselmo, me permita. Pois não. A gente falar, eu não vou trabalhar mais, né? A gente não pode se dar esse luxo ainda. Mas nós temos que trazer uma eficácia para aquilo que nós estamos fazendo. Sim. Vou dar um exemplo, né? Vocês conheceram o Afonso, né? Que vai sempre com a gente aí. Sim. Certo? O Afonso, ele não sabe nem ler nem escrever, tá? Agora, ele sempre foi uma pessoa de recebimento, ele recebe salário mínimo. Até o dia de hoje, ele recebe salário mínimo mais alguma coisa pelo ano que ele tem com a gente, pelo tempo que ele tem com a gente, tá? Agora, ele sempre foi um homem generoso, né? Eu já falei para vocês que numa época muito pesada da minha vida, que eu mandei todo mundo embora, o Afonso falou que não, ele ia continuar. E ele sempre me honrou, né? E teve um período na minha vida lá que ele ficou sabendo que nós não tínhamos nem mistura dentro de casa. Ele foi lá na Caixa Federal, fez um empréstimo, e toda semana ele levava lá um frango e 2 cartelas de ovo. Entendeu? Era a mistura que a gente precisava, né? E eu não escondo isso. Agora, o que acontece? Olha bem, a generosidade dele é multiplicadora daquele salário que ele recebe, né? Aí você vê alguns princípios espirituais. É melhor dar do que receber. Só que tem de vez em quando você tem que receber. Para você se lembrar que você tem que também você tem que também que ser generoso, né? Agora, a generosidade, ela é multiplicadora, entendeu? Então, se você pega o teu salário, né, e mesmo assim você usa de generosidade com aquilo que você recebe, é lógico que você vai dar prioridade para a sua casa. É evidente, é lógico, tá certo? Agora, faça alguns atos que demonstrem a tua fidelidade, né? E use da generosidade para multiplicar, porque dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Percebe? Você dá 1, recebe 7. Percebe o detalhe? Olha a força multiplicadora da generosidade. Entendeu? O Afonso, ele é um homem que tem casa própria, abençoou os filhos, todos os filhos dele são pessoas retas, íntegras. Evidentemente que os filhos dele ganham muito mais do que ele. Só que os filhos dele não têm casa própria, aí ele tem. Tá? E por quê? Porque o pai sempre deu um jeito de abençoá-lo. Tamanha é a generosidade daquele homem. E eu tenho tomado esse exemplo para a minha vida, entendeu? Para poder também ser um plantador de generosidade, porque é isso que é o multiplicador do negócio, né? Por exemplo, salário é como se fosse uma maçã, né? A gente está acostumado a receber a maçã, né? Come ela, e às vezes a fome é grande, você pega a semente, come a semente também, porque tem substância ali dentro, né? Que pode trazer para você uma saciedade. E às vezes a gente se esquece de que a maçã, se você fizer bom uso dela, reservar uma pequena parte da maçã para a generosidade, tá? E pegar a semente e não comer da semente e plantar da semente, já já você vai ser dono de uma macieira. Porque existe uma coisa miraculosa, né? A semente tem o potencial da semelhança de uma árvore. Então ela tem dentro de si o potencial. Quer dizer que ela já é árvore? Não. Ela tem toda a condição de se tornar árvore. Agora, para ela se tornar árvore, o que tem que ser feito? Se eu pegar uma caixa de sapato e encher de semente e guardar lá no meu armário, eu tenho várias árvores em potencial, que não resolve nada, tá?
Então, eu tenho que ter duas situações. Primeiro, a semente sabe que para ela se tornar uma árvore, ela tem que morrer. Não tem outra forma. Então, quando você planta uma semente, né, ela tem que morrer para ela se tornar uma árvore. Esse é o primeiro detalhe. Então, a semente realmente tem um desafio pela frente. E outra, se não houver alguém que pegue essa semente e a plante na terra, tá, ela não vai prosperar. Tá? É o que nós estamos buscando. Tá? Olha bem, nós temos o potencial da natureza de Cristo em nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que morrer em Cristo Jesus. Né? Agora, nós que morremos em Cristo Jesus, temos agora a condição de ressuscitarmos em Cristo Jesus também. Olha bem, é toda uma situação que a gente está vendo aqui, tá? Que você se mantiver como semente que você é, com o potencial da semelhança, eternamente semente. Tá? Agora, se você encarar o desafio, conforme nós estamos encarando o desafio, tá? É o que vai acontecer, tá? Nós já morremos para o pecado em Cristo Jesus, fomos crucificados em Cristo Jesus. Da mesma forma, a mesma performance, né, de que aquele que o ressuscitou dentre os mortos também ressuscitará a cada um de nós. E essa consciência viva que nós estamos tendo. Então já não somos mais a semente com as suas limitações, né? Somos agora uma nova natureza, né? Olha bem, não quer dizer que plantou semente de maçã, virou agora pera. Não, não é isso, tá? Mas o potencial foi externado, tá? Você quebrou, né, aquela membrana que te segurava, que ela tem que se romper, né? Como diz, a semente tem que morrer, tem que romper, tem que quebrar aquela membrana que a envolve, né? E na hora que ela consegue isso, começa a nascer, né, começa a ser externado todo o potencial pelo qual ela tem a razão da sua existência, tá? Então nós não temos outra razão que não seja o quê? Prosperar, que não seja o quê? Dar frutos, percebe? E então eu estou jogando aqui para vocês algumas situações, tá? E o grande trunfo, como que você multiplica o que você tem, né? Lembre-se bem, todos os milagres que Cristo Jesus executou teve que ter uma base. O milagre não aconteceu por si só. Poderia, não poderia? Quando lá estava todo mundo com fome, o que Jesus falou? O que vocês têm aí? Né? Só que antes ele ordenou, vai lá e alimente eles. Dê alimentos para eles. Porque ele queria ver o tamanho da fé daquele pessoal. Todos sem graça. Mas Cristo, o que nós temos aqui são uma merenda do menino aqui, que é os peixinhos, os pãezinhos, né? De novo a ordenança, vai lá e alimente. Percebe? Mas a base do milagre estava lá, diante de Cristo Jesus, foi colocado diante de Cristo Jesus. O que ele fez? Ele pegou o pão, o peixe, consagrou e houve a multiplicação. Tá certo? Mas, se aquele menino não se apresentasse, você acha que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, iria fazer as rochas virarem pão? Eu acho que não. Porque o que deveria não é mostrar o poder de Deus na multiplicação, na transmutação de pedra em pão. Tá? O que estava em jogo ali era a disposição, ou seja, o espírito disponível que teria que existir, porque é exatamente esse espírito disponível que é o gerador do milagre. Entendeu? Então, você precisa de um milagre?
tenha disponibilidade, coloque-se diante de Cristo Jesus do jeito que você se encontra. E escolha aquilo que você acha que tem que ser multiplicado em Cristo Jesus, tá? Então, eu quero que Cristo me use para abençoar, entendeu? Para transbordar. Agora, para que eu possa abençoar muito, eu tenho que transbordar muito. Agora, antes de transbordar muito, né, eu tenho que ter a minha medida. Né? Por exemplo, para poder a minha casa funcionar, eu tenho que ter uma medida de energia monetária, entendeu? E eu amo quando eu consigo enxergar que nem Davi falava, né? Pai, o meu cálice transborda. Então significa que a medida da necessidade de Davi já estava suprida, percebe? E ele estava regozijante que, além do suprimento divino para a vida dele, o cálice dele transbordava. Então ele estava sendo generoso, né, com o cálice cheio e generoso com o que estava transbordando do cálice dele. É uma outra postura, percebe? Mas enquanto você não tem o teu cálice transbordante para que você possa abençoar a muitos, né, dê um passo de fé. Tire, né, um pouquinho da tua medida e apresente para Cristo. Porque esse é o verdadeiro espírito disponível. Né? Quando chega alguém com uma necessidade diante de você, não poupe esforços. Chega alguém com fome, né, pedindo um prato de comida, não poupe esforços. Chega alguém fazendo de alguma forma, mostrando uma necessidade real, tá? Não poupe esforços. Faça. Porque aquele detalhe, né? Casa onde come 5, 6, come 7, 8, tranquilo, entendeu? Não tem problema nenhum. Teto que cobre 5, 6 pessoas, cobre mais um, cobre mais outro. Né? Agora, isso está no teu alcance. Tá? E se você quiser fazer isso da mesma forma, pai, está aqui, olha aqui. Eu separei esse peixinho, eu separei esse pão, né? De tal maneira que o senhor faça uso dessa disposição mental da minha parte, né? Que eu quero ser generoso. Agora, generoso com isso aqui, né? É minha merenda, praticamente. Mas eu estou disposto até a abrir mão dela, para que haja realmente multiplicação. Percebe? Esse, para mim, é o grande trunfo, né, de você ter essa verdadeira percepção de quem você é em Cristo Jesus. Você é uma semente de Cristo Jesus. Você tem todo o potencial da natureza de Cristo em você. E você tem que se descobrir dessa forma. Você precisa realmente acordar, né? Quando eu acordar e se alegrar com essa constatação da semelhança de Cristo. Percebe? Agora, se você é semelhante a Cristo, você é criador. Se você é criador, você é multiplicador daquilo que você tem. Mas se você ainda quiser pensar um pouco diferente, lembre-se, você é co-criador com Cristo. Se isso ficar mais forte para você, ou ficar mais dentro da realidade sua. Então você é co-criador. Então você pode realmente, né, exercitar o processo da semelhança naquilo que você tem hoje diante de você mesmo. Agora, o que acontece isso? Isso vai gerando créditos em Cristo Jesus, tá? Por quê? Porque se você der, você recebe multiplicado. Então você vai dar por interesse de receber multiplicado? Não, eu não quero isso. Eu quero receber multiplicado para poder dar mais, entendeu? Para ser mais generoso ainda, mais intensamente generoso ainda. Nada vos será impossível, ou seja, não tem limites para as coisas. Agora imagine a terra inteira sendo regada com várias pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas generosas. Quem segura?
Não vai ter petista que resista a esse tipo de coisa. Entendeu? Toda essa impiedade cairá por terra, todas essas situações cairão por terra. Entendeu? Então, o problema não está no governo ímpio que nós temos. Esse não é o problema. Ah, não, nós temos o governo que nós merecemos. Eu não acredito nisso. Eu não ponho o meu espírito nisso, a minha crença nisso. Eu não tenho um governo que eu mereço. Tá? Com certeza. Agora, o que acontece? Eu sou o presidente da República da minha vida, cara. Entendeu? Então, nessa pátria que sou eu que governo, eu tenho que governar, tá? Eu estou repetindo palavras, né, de um caboclo que eu estou escutando, tá? O Pablo Marçal. Podem rir de mim, viu? Não tem problema nenhum, não. Tá certo? Agora, o cara tá me dando munição, rapaz. Entendeu? A diferença é que é a seguinte, a arma que eu tenho é infinitas vezes mais poderosa do que a dele. Só que me faltam algumas munições que eu não percebi que eu tinha que pegar. Então, eu estou colhendo ali munição para poder chegar e dar um tiro. E eu espero que vocês estejam escutando aí, recebam o impacto daquilo que eu recebi. Porque essa munição, na hora que eu comecei a manipulá-la e comecei a dar alguns tiros, eu vi, cara, fenomenal. E outra coisa, eu estou somando coisas que vieram de revelação para nós, com coisas que vieram de revelação para o sistema que ele tem lá, tá? E coisas que vocês tiveram o prazer de começar a escutar lá atrás, hoje vocês têm o prazer de desfrutar, que vocês estão exercitando aquilo que vocês escutaram lá atrás. O que é isso? Nada mais, nada menos do que o processo da semelhança sendo gerado cada vez mais em nossos corações. Não tenho dúvida alguma, tá bom? Então, eu não sou imitador do Pablo Marçal, eu sou imitador de Paulo, se você quiser, né? Porque o Paulo é imitador de Cristo. Eu sou imitador do Paulo de Garanhuns, porque Paulo de Garanhuns é também imitador de Cristo. Eu sou imitador do Paulo de Varginha, porque Paulo de Varginha é imitador de Cristo. Né? Eu sou imitador do Anselmo, porque o Anselmo é imitador de Cristo. Eu sou imitador do Sormani, porque o Sormani é imitador de Cristo. Sou imitador da Lourdes, porque a Lourdes é imitadora de Cristo. Percebe? Então, né, todos aqui que estão me escutando, eu sou imitador de vocês, porque vocês são imitadores de Cristo. Percebe? Então, se as palavras soarem copiadas, não me interessa. Me interessa que o Espírito inspirou. E se o Espírito inspirou alguém, não é aquele alguém não é dono da inspiração. É o Espírito que inspirou. Tá certo? Então, da mesma forma, o Espírito tem nos inspirado. E coisas tremendas têm feito a nossa vida ser transmutada na vida de Cristo. Né? É o que nós estamos buscando. O processo da semelhança tem nos pautado. É uma referência em nossas vidas. Nós não estamos brincando de falar palavras bonitas. Nós estamos falando de palavras eficazes. Palavras libertadoras. Palavras que quebram realmente toda a nossa limitação para que o senhorio de Cristo realmente seja exposto em nossas vidas. Tá? E, meus irmãos, eu tenho amado, tá certo? Agora, quando eu vou cavucando e acho em alguém alguma munição, alguma ferramenta, alguma situação que é eficaz, que nem eu enxerguei lá atrás, a generosidade do Afonso, por exemplo, eu tenho que chegar e dar a honra, percebe? A essa pessoa. Então, a generosidade do Afonso, o cara é próspero. Esse dia para trás, tá? Eu estava para resolver umas necessidades, ele me ofereceu, tá? Um homem que ganha salário mínimo me emprestou 40 mil reais. Sabe você ver que coisa? Entendeu?
E, caramba, não tenho vergonha alguma de falar. Mas a generosidade dele é tamanha que, nas horas chaves, ele tem ali como acolher e como abençoar e como liberar algo na vida das pessoas. Por quê? Porque ele tem um espírito generoso. Tá? E o remunerei, né, com o dobro da poupança, né? Então, ele também foi abençoado, né? Porque o que estava recebendo era X, ele recebeu 2X, né? No período que ficou essa energia monetária comigo, tá? Que é dele, evidentemente. O que acontece? Ele saiu com mais do que o que ele entrou, vamos colocar assim. Mas mesmo assim não foi multiplicado, percebe? Eu aluguei, né, aquele dinheiro dele e paguei uma situação um pouco melhor para ele. Mas não é isso, né? Eu quero, de alguma forma, estar junto com vocês, pegando o que nós temos, colocando diante de Cristo Jesus para multiplicação. Afinal de contas, eu quero, junto com vocês, desfrutar de Cristo. Eu não quero descansar em Cristo. Eu quero desfrutar. O que é desfrutar? Olha bem, é uma fruta que você a come, você percebe? Você a recebe dentro de você. É o que eu estou fazendo. Entendeu? É a alegria, né? Que nem está falando aqui. Quando eu acordar, eu me alegrarei com a tua semelhança. É isso, é regozijante, é transbordante, a coisa é fantástica, entendeu? Então, quando você, né, se diz semente e quer cumprir o seu objetivo, você vai morrer. E quando você acordar, olha o regozijo que vai ser que agora você pode se tornar Cristo. Agora a plenitude da divindade pode ser expressada através do teu ser. Afinal de contas, você já não é mais uma mera semente. Você morreu com Cristo, ressuscitou com Ele, agora você é a expressão exata do seu ser sobre a face da terra. Percebe? Por que eu estou verbalizando isso, gente? Eu preciso de criar consciência nova em cada um de nós. Percebe? Se você não escutar o que está sendo falado, você não vai ter o discernimento daquilo de quem você é. Você não vai perceber quem você é. Então é necessário que se fale, é necessário que se verbalize, é necessário que seja expressado. Percebe? Porque isso está criando em você, né? Como eu falei para vocês, eu estou pegando munição. Eu estou dando tiro em cada um de vocês. Tiro na incredulidade, tiro no pecado, tiro na consciência pecaminosa, tiro nas limitações. Estou dando tiro, percebe? Vai que a gente consegue matar todo o problema nosso carnal e fique somente a natureza de Cristo. Caramba! A semente que vai ser plantada não tem limitação alguma, que já ficou para trás. De novo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. É o que nós conversamos semana passada. Por exemplo, todos nós, hoje, nesse momento, estamos vivos. Então, o nosso presente é um presente. E nós estamos aqui fazendo bom uso desse presente. Tá? E nós também quebramos toda a ansiedade do nosso futuro. Eu não tenho dúvidas alguma de que a morte vai ser vencida. Eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas alguma de que eu, em Cristo Jesus, posso vencer a morte. Ele venceu. Amém. Eu estou nele. Tá? Eu não tenho dúvidas nenhuma que em Cristo Jesus não há limitações. Não tenho dúvidas nenhuma. Percebe? Agora, se alguma coisa acontece na minha vida, paciência. Não perdeu a eficácia de Cristo Jesus em minha vida. Pelo contrário, eu continuarei lutando para o quê?
para que em determinado momento da minha vida eu possa falar, né, que nem Paulo falou, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu tenho que chegar e ter essa oportunidade. Agora, se eu não pensar, jamais vai acontecer, né? Não sei onde está escrito lá, mas está escrito lá, assim como pensa o homem, assim ele é. Está entendendo? Então, nós estamos nesse processo. Nós estamos pensando Cristo, nós estamos vivendo Cristo, nós estamos buscando Cristo. Então, se nós estamos pensando, vivendo e buscando, nós somos a expressão exata do seu ser. Momentaneamente pela fé. Tá? E estou muito satisfeito, porque a gente está exercitando essa fé. Né? E, meus amados, eu não tenho dúvida, isso vai acontecer. E eu espero que cada um que eu estou vendo aqui agora, né, uns escondidos, outros aparentes aqui, tá? Todos nós estejamos juntos nesse mesmo momento, né, ou no momento futuro, em que nós possamos, de fato, ver a plenitude da divindade sendo expressada no seu corpo multimembrado. Tá? E são palavras que nós estamos falando aqui, que nós sabemos que tem vida. Nós não estamos falando somente para coisas bonitas, para todo mundo ficar, como é que o Ronaldo fala bonito? Não. Nós estamos transmitindo vida. Concordam?